Olá pessoal, retornando aí ao terceiro bimestre, nova aula, nova matéria, né? Vamos ver agora ângulos e retas. Para quem está com o livro, começa na página 166 e vamos lá para não ficar longo o vídeo, né? Então nós vamos ver ângulos e retas, certo? Vamos definir o que é reta primeiro, né? Isso aqui, ó, isso matematicamente é uma reta. Só que nós temos, ó, uma reta, ela segue tanto para lá quanto para cá, certo? Então, quando eu fecho esses segmentos aqui, ó, eu tenho uma reta, eu tenho um segmento de reta e tenho uma semi-reta, certo? Então, isso aqui, ó, eu tenho esse segmento de reta, porque aqui o rosa, ó, é a reta, certo? Aqui eu tenho um ponto A e um ponto B. Então, eu tenho a reta de rosa, eu tenho o segmento de reta, que são esses dois pontinhos, e se eu fizer assim, eu tenho uma semi-reta, ok? Ela segue para cá. Tem um ponto A e um ponto B. Se for assim, eu começar aqui e tiver um ponto aqui e a reta seguir para lá, então esse aqui, ó, isso é uma reta, isso aqui é isso aqui, ó, essa parte aqui é o segmento de reta. O que é segmento? É uma parte, né? Então, uma parte da reta. AB aqui é uma parte da reta, então é um segmento da reta. E esse aqui, ó, é uma semi-reta, ok? Isso aqui também, ó, a semi-reta é porque começa aqui, termina aqui, e esse aqui também, ó, começa aqui, termina aqui, mas a reta continua, ok? Isso aqui é uma semi-reta, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos a reta e temos os ângulos. Quando eu junto duas retas e elas se encontram aqui, ó, aqui eu vou formar um ângulo, certo? Aqui eu vou formar um ângulo nesse ponto. Então, eu tenho uma reta, outro segmento de reta, e a gente forma um ângulo, que é isso aqui. Tá certo? A gente mede o ângulo das figuras com um instrumento parecido com esse aqui, ó, que é um transferidor. Ele é um instrumentozinho de plástico que chama transferidor, e ele tem nas medidas o número dos graus, que é como a gente lê os ângulos, certo? Dentro dos ângulos, cada ângulo e sua medida, ele tem seu nome específico, né? Vamos para cá. Então, se na reta, eu tenho aqui a reta. Eu parto desse ponto qualquer e tenho essa medida de ângulo, com o transferidor, eu venho aqui e verifico o tamanho desse ângulo, veja a abertura desse tamanho, e vou localizar no transferidor o valor da medida, certo? Quando eu tenho aqui, ó, um ângulo reto, que é paralelo à linha de baixo, eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? Eu começo aqui em 0 e vou aumentando. No meio é 90 graus, aqui 180 graus quando eu dou meia volta, ok? Peguei como exemplo essa tampinha de circo. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, 0 grau. Quando eu faço essa abertura, eu vou aumentando os graus, tá vendo? Então aqui eu tenho, ó, 90 graus. Quando eu vou abrindo mais, eu tenho aqui 180, certo? 180 graus. Quando eu vou abrindo mais o ângulo, eu tenho aqui, ó, 270 graus. E aqui, quando eu fecho, quando eu dou uma volta completa, eu dou 360 graus, certo? Para os meninos que brincam de skate, devem conhecer, né? 180, 360 e tal, backflip, essas coisas, né?
Então, quando nós começamos a falar de graus, nós temos que visualizar assim, ok? Graus e ângulos. Então agora a gente viu os ângulos. A gente partindo de uma reta, cada ângulo tem um nome, certo? Isso tudo aqui, gente, é para completar, ó, um círculo, certo? Digamos que aqui tem um círculo. Então, se eu tenho aqui, ó, a reta e abro um ângulo assim, por exemplo. Eu sei, ó, que aqui nesse ângulo que é perpendicular à primeira reta, ele tem 90 graus, certo? Esse ângulo que tem 90 graus, qual o nome dele? É ângulo reto. Ele é representado assim, ó, por esse quadradinho onde ele estiver, tá? Pode estar assim, por exemplo, mas se for um ângulo reto de 90 graus, tá? Ele tem esse quadradinho. Se eu fizer assim, ó, aqui é 90 graus, ok? Ó, aqui o quadradinho, tá? Então, se ele tem 90 graus, o nome dele é reto. Se ele é aqui, ó, mais ou menos 40 graus aqui, certo? Porque na metade aqui seria 45, então aqui é um pouco menor, 40 graus. Quando ele é menor que 90 graus, ele chama agudo. Por quê? Porque ele parece uma agulha, né? Então ele chama ângulo agudo. Aí tá, falei que ele abre assim, né? Então vai abrindo, vai abrindo. Se ele vier mais ou menos aqui, ó, nós estamos falando desse ângulo aqui, ó, dessa distância aqui. Esse de 90 graus é daqui para cá, ó. E esse aqui, ó, seria daqui para cá, ó, certo? Então ele é grandão, ele vai ter 90 mais aqui alguma coisa, mais ou menos 135 graus. Quando ele tem mais que 90 graus, ele chama obtuso, ok? Obtuso. E quando ele é reto, ó, quando ele dá meia volta, quando ele é reto, ó, quando ele dá meia volta, assim, ó, todo aberto, então a gente chama ele de ângulo raso, tá? Nós vamos ver isso mais para frente. Então, quando a gente faz isolado, ó, se eu tenho um ângulo pequeno aqui, ó, menor que 90, né? Ele parece uma agulha, então ele é agudo, certo? Se ele for reto, ó, se ele for assim, ó, tem um quadradinho e um pontinho, então ele é de 90 graus, ele é ângulo reto. Se ele for maior que 90 graus, ó, veja bem, 90 graus estaria mais ou menos aqui, né? Então ele é maior que 90 graus, então ele é obtuso. E se ele for retão assim, ó, né, uma meia volta, nós chamamos de ângulo raso. Ok? Trouxe esse exercício aqui, ó, para quem está com o livro, da página 170, tá? É só identificando um pouco o que a gente viu agora. Então, olha aqui, ó. Identifique o vértice e o lado e os lados do ângulo da figura, certo? Dessa figura aqui. Então, olha aqui, ó. Eu tenho esse ponto A, o ponto B e o ponto C. Identifique o vértice e os lados do ângulo da figura. O que é vértice? Vértice é onde as linhas se encontram, certo? Por exemplo, no quadrado aqui, ó, eu tenho 4 vértices. Olha aqui, ó, um vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices. Onde as linhas se encontram, a gente chama de vértice, ok? E aqui, ó, eu tenho o lado A, que a gente representa assim, ó. A, B, certo? E aqui eu tenho o lado C, B. Aqui é o lado C, B. E aqui, isso aqui em cima significa ângulo, ok? Desculpa, significa o segmento, tá bom? Segmento, ó, CB, segmento AB. Certo? Agora aqui na de baixo. Quantos e quais são os ângulos que aparecem nessa figura? Então, eu tenho aqui, ó um ângulo aqui, ó, né? Como a gente se escreve? A gente escreve, ó, B, O, C, aqui, ó, B, O de origem, C. E onde faz o ângulo? Aqui, ó, eu ponho o acentozinho, certo? Depois eu tenho o ângulo AOB. Então, eu tenho ângulo, origem, B. Onde forma o ângulo? Aqui, ó.
certo? Então, eu coloco o acentozinho no ângulo. E outro ângulo, aqui, ó, AOC. A, origem, C. Ok? E, então, quantos são? Então, são 3 ângulos, né, que aparecem nessa figura. BOC, ó, que é esse aqui, AOB, que é esse, e AOC, que é esse grandão. E por último aqui, ele pede para observar a figura do transferidor, né, e da medida dos ângulos. Olha aqui. Medida AOB, olha só, O de origem B. Então, ó, aqui tem mais ou menos não, aqui dá para ver, ó, tá vendo, ó? No livro vai dar para ver direitinho, 20 graus. Então, aqui, ó, 20 graus, AOB. AOC, olha aqui, AOC, é só ver o que está marcando aqui, ó. Então, aqui tem 20, 30, 40, mais ou menos aqui 48, né? 48 graus, ok? AOD, olha aqui, AOD, tá aqui, vai dar para ver aqui, ó, 55 graus, certo? AOE, mesma coisa, olha aqui, ângulo reto, tá vendo? 90 graus, 90 graus, ó, O de origem e E, ok? Outra aqui, AOF, aqui também, ó, 130, não, aqui 90, 100, 110, 120. Então, aqui 120 graus. AOG, olha aqui, A, origens de um ângulo raso de quantos graus? 180 graus. E aqui pede outras medidinhas aqui, ó, BOE. Quem é o B, ó? B, origem, E. Eita, vai dar quanto, ó? Se eu começo aqui, ó, o B começa no 20, né? 20 para 90, então vai ser o quê? 70 graus. E a medida EOF, ó, EOF. Aqui é 90, 100, 110, 120. Então, vai ser quanto? Aqui, ó, 10, 20, 30. 30 graus. Ok? Depois a gente faz mais um exercíciozinho. Até a próxima aula. Abraços.